Bifurcações da vida, as grandes decisões que precisamos tomar, o que fazer diante de momentos em que você precisa tomar decisões importantes. Saiba que buscar a vontade de Deus não é um mapa pronto, mas é a revelação de uma jornada em que, a cada passo, Deus nos mostra a sua vontade. Se esse vídeo faz sentido para você, fique comigo porque eu quero falar com você sobre a vontade de Deus e saiba desde já que essa vontade ela possui um padrão revelado dentro de toda a palavra de Deus, um padrão milenar que é saída, travessia e entrada. É isso mesmo, é sobre isso que nós vamos conversar neste vídeo e inicialmente eu gostaria que você fixasse em sua mente que a vontade de Deus ela não é revelada como um mapa. Não fique esperando que Deus vai te mostrar todo o projeto da sua vida de uma forma pronta. A vontade de Deus ela se revela em cada fase de uma forma específica e perfeita, porque afinal de contas a vontade dele é perfeita e esse padrão bíblico de saída, travessia e entrada nós podemos observar lá na história do povo de Israel, no livro de Números, capítulo 9, versículo 15 ao 23, em que a Bíblia nos fala sobre a nuvem que guiava o povo de Israel. Naquele momento o povo estava saindo, olha só, saindo do Egito. E sair do Egito representa a saída de uma prisão, ou seja, libertação de algo, o que aplicando aos nossos dias, talvez seja a saída de um ambiente, a saída de um hábito, a saída de um estilo de vida que não agrada a Deus e talvez seja Deus te chamando para fora daquilo que te prende, talvez seus vícios, medos, pensamentos limitantes, situações que te aprisionam. O fato é que para viver a vontade de Deus, inicialmente é necessário sair do lugar que está te prendendo para vislumbrar, para perceber aquilo que Deus quer te mostrar. E aí, a partir desse momento que você sai, você inicia uma travessia, e uma travessia não no lugar qualquer, uma travessia no deserto. E deserto é lugar de aprendizado, de amadurecimento, porque representa tempo de espera. Deserto representa dependência diária da provisão de Deus. E era isso que o povo de Israel vivia. Não se sabia, naquele contexto, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre os princípios que revelam a vontade de Deus, que podemos extrair da vontade de Deus, mas o fato é que Israel, naquele momento, não sabia quando partiria, não sabia em que momento deveriam reunir seu arraial para seguir viagem, ou deveriam continuar naquele lugar, ou por quanto tempo continuaria. Significa que deserto é lugar de paciência, em que Deus molda em você, molda em nossas vidas a paciência necessária para amadurecermos e buscar a edificação em que Paulo fala, a edificação que Deus vai nos renovando, nos moldando cada vez mais parecidos com Ele. Então, deserto é período de incerteza, nesse momento é o momento que você mais aprende da sua vida. Então, nessa travessia, enquanto você está no deserto, é o momento que você amadurece. E isso faz parte da jornada chamada vontade de Deus. E aí, depois que você amadureceu, você entra no local para onde Deus quer te levar. Olha que interessante isso. No povo de Israel, a entrada foi na Terra Prometida. E na nossa vida, a entrada é na promessa que Ele tem feito para você. Deixa eu só melhorar aqui a minha tela. Bom, nós entramos no lugar ou no tempo em que Deus tem preparado. E essa entrada só é possível depois que nós saímos de um lugar que nos aprisiona, porque saída representa libertação, e depois atravessamos e obtivemos ali a maturidade que decorre do aprendizado, que envolve a paciência. Enfrentamos nossos medos, incertezas. Nesse momento de travessia, quando você supera, ultrapassa, há o momento da entrada. Nesse momento, o lugar em que Deus quer te levar não representa só um lugar de liberdade, mas representa um lugar de novas responsabilidades. Porque foi isso que aconteceu com o povo de Israel ao entrar na Terra Prometida. Não era só entrar e usufruir,
mas deveria entrar e proteger o ambiente, cultivar aquilo que serviria como mantimento. Enfim, os nossos desafios, quando terminam, não é só o simples término de algo, é o início também de uma nova jornada. E, desde já, eu quero dizer o seguinte, esse padrão ele se repete. Depois que você entra no lugar onde Deus te prometeu, em algum momento, o ciclo volta a correr de maneira que você passará por mais uma saída, mais uma jornada e mais uma entrada. O fato é que, seja saindo, atravessando ou entrando, se você estiver convicto de que está no centro da vontade de Deus, tudo certamente transcorrerá da forma mais perfeita no mosaico da nossa vida, aquilo que juntamos as circunstâncias que parecem isoladas, mas depois que alcançamos aquilo que Deus nos promete, nós olhamos para trás e percebemos que cada circunstância fazia parte de um quebra-cabeça que agora faz sentido. E aí, meu amigo, eu quero te garantir que ao entrar novamente nesse ciclo, você vai olhar para trás e vai dizer, assim como fez sentido para o povo de Israel, faz sentido para a minha vida, porque a vontade de Deus, ela se revela na sua palavra. E a palavra nos traz um padrão: saída, travessia e entrada. Mas eu quero comentar com você sobre alguns princípios que são chaves para entender a vontade de Deus. Em primeiro lugar é que a vontade de Deus, ela se revela passo a passo. Lembra quando comentamos no início de que a vontade de Deus não é um mapa pronto para que você saiba cada ponto que irá percorrer e até onde você vai chegar? Não, a vontade de Deus é uma jornada. Nessa jornada, cada passo, cada esquina é revelada de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o tempo dele. Então, pense o seguinte: a nuvem que guiava o povo de Israel poderia sair a qualquer momento. E não se sabia que momento seria. A certeza que o povo tinha é que em algum momento, mais uma vez, como Deus nos avisou, nós levantaremos o arraial e seguiremos viagem. Em algum momento, a vontade de Deus vai ficar clara para você. E a decisão não vai ser algo difícil de ser tomado. Mas o fato é que essa clareza de propósito, ela é revelada passo a passo. Então, a vontade de Deus, você só consegue absorver o próximo passo quando lhe é revelado naquela fase da sua vida, naquele momento, aquilo que Deus quer que você cumpra. Porque, afinal de contas, nós vivemos fases durante essa jornada. A fase que você vive hoje talvez não tenha nada a ver da fase que você vivia há 5 anos. Não faz mais sentido, em qualquer sentido, o lugar onde você estava, o que você fazia e aquilo que você vivia, as pessoas que te cercavam, mas hoje você consegue entender que a sua fase é a fase que Deus gostaria que você estivesse. Isso faz sentido porque a vontade de Deus é revelada passo a passo. O segundo princípio é que a vontade de Deus exige obediência, mesmo que não pareça fazer sentido. Imagine você chegar no lugar onde você gostaria de chegar e Deus claramente te dar uma ordem de reunir suas coisas e seguir adiante. O povo de Israel, muitas vezes, queria parar, mas a nuvem não parava, então eles deveriam continuar seguindo, porque a vontade de Deus era continuar seguindo. A vontade era descansar naquele momento. O que fazia sentido era parar e estabelecer arraial naquele momento, mas não era a vontade de Deus. O que te demanda, o que demanda de nós, o que exige de nós, obediência. E imagina, você estabeleceu ali o seu acampamento, as coisas parecem agora que faz um pouco mais de sentido, mas Deus diz, recolhe o seu arraial e segue viagem. Era o que acontecia com o povo de Israel. Faz sentido para você? Talvez não nesse momento, mas para ter a vontade de Deus sendo revelada na sua vida, é necessário obediência. Continue obedecendo, melhor dizendo. Continue obedecendo, ainda que não faça sentido. Esse é o segundo princípio para viver a vontade de Deus. Para, diante das bifurcações, ter a certeza, ter a tranquilidade que a sua decisão estará alinhada ao plano dele. Porque certamente as suas decisões podem não estar alinhadas ao plano dele. Nós temos a capacidade de escolher, muitas vezes, aquilo que não fazia parte do plano de Deus e sofremos as consequências disso. Abraão, quando recebeu de Deus a promessa de que ele, na verdade, a ordem de que ele deveria sair do meio da sua parentela, que ele receberia a promessa de ser pai
de uma grande nação, ele resolveu levar o seu sobrinho, Ló. E não era isso que Deus havia orientado. Então devemos obedecer, mesmo que pareça não fazer sentido. Nós podemos observar isso lá em Salmos, versículo 37, que diz: confie no Senhor, tenha paciência e espere por Ele. A paciência é confiar, esperar, ainda que haja silêncio, ainda que não faça sentido. Bom, o terceiro princípio, o primeiro é: a vontade de Deus se revela passo a passo. O segundo é: obedeça, ainda que não faça sentido. O terceiro é: a orientação de Deus muda conforme a sua necessidade. O que Deus planeja para você é diferente do que Ele planeja para mim. E é diferente do que planeja para a pessoa que está ao seu lado. Então Deus não vai te guiar da mesma forma que guiou seu irmão. Portanto, não faz sentido comparar a sua jornada com a jornada de outra pessoa. Porque a vontade de Deus para nossas vidas, ela é algo particular. Aquilo que Deus observa ser necessário para mim, talvez não seja para você. E a liderança de Deus deve ser algo constante. Mas as maneiras como Ele nos lidera, nem sempre são as mesmas. E isso significa que Deus ele te guia nessa jornada, que não é um mapa, mas é uma jornada. Ele te guia de uma forma diferente. Não compare a sua jornada com outra pessoa. O quarto princípio é: a vontade de Deus é revelada quando estamos próximos dele. E esse, certamente, é o auge dos ensinamentos práticos das reflexões que estamos aqui meditando. A vontade de Deus não é um lugar propriamente. A vontade de Deus é um relacionamento. Você consegue entender isso? O que Deus queria que o povo de Israel tivesse com ele, e isso se aplica às nossas vidas, não é só seguir a nuvem propriamente. É ter um relacionamento com ele. Porque não faz tanta diferença a localização geográfica onde estamos. Mas o local onde a nuvem está não é o ápice da vontade dele. Não é aquilo que ele busca entre nós. O que ele busca é o relacionamento. O que ele busca é, quando ele diz assim, quando nós dizemos assim: Senhor, nos mostra o que devemos fazer. É como se ele respondesse: fique perto de mim. E aí nós podemos até replicar ou dizer: Senhor, eu estou com medo. E ele vai responder: siga-me. Talvez, quando nós dizemos assim: Senhor, quero respostas, ele diz: eu quero o seu coração. Se nós tivermos paciência para buscar a vontade de Deus em cada passo, para obedecermos, ainda que não faça sentido, para termos um relacionamento com Ele e entendermos que a nossa jornada é algo particular, conforme a nossa necessidade, nós colheremos uma decisão alinhada à vontade dele. Ah, mas Bruno, o que é relacionamento? Relacionamento é aquilo que você prioriza. Relacionamento é intimidade. Relacionamento é ter conhecimento dos segredos. Assim como Paulo fala lá em Colossenses, o segredo de Deus é que Cristo habita em nós e que nós temos a firme esperança de que um dia tomaremos parte na sua glória. Esse é o segredo de Deus. E há um salmo que diz que os segredos de Deus são para os seus amigos. Isso é relacionamento. Recentemente viralizou aí alguns vídeos em que as pessoas eram perguntadas: o que você prefere, 5 milhões na conta ou 5 minutos com Jesus Cristo? Isso faz diferença para você? Ou melhor, isso te provoca uma reflexão? A sua honesta resposta a essa pergunta? Portanto, a única forma de ouvir a vontade de Deus e perceber o que Ele quer no momento da bifurcação é estando próximo dele. Gente, isso é algo maravilhoso, porque a proximidade de Deus, nesse relacionamento que Ele busca conosco, esse relacionamento, ele nos dá a convicção de que a decisão é uma decisão acertada, de que a decisão é uma decisão correta, de que a decisão que precisamos tomar é a vontade de Deus. Viver na vontade de Deus é construir um legado de honra e integridade que dura por gerações. Porque isso é observado na história de Israel. Se seguirmos o padrão saída, travessia e entrada, nós chegaremos à conclusão de que Jesus Cristo é a personificação do novo êxodo. Ele nos oferece a verdadeira libertação, ele é o caminho, ou seja, ele também é a nossa jornada e ele é a nossa terra prometida. Ele é
o ponto central de tudo. Então, e é claro que seguindo esses princípios e entendendo que a vontade de Deus é revelada passo a passo, que ela é algo particular para a sua vida, que a vontade de Deus não é só uma localização, é um relacionamento. Entendendo isso, você vai entender que Jesus é a personificação desse novo êxodo, desse ciclo de libertação, jornada e entrada no local prometido. Portanto, se você quer ter a certeza de que as suas decisões estão alinhadas à vontade de Deus, observe a necessidade de estar próximo dele. Edifique-se hoje, edifique-se